Tratar com vocês, que eu acho muito interessante, porque este assunto, esta história, ela está lá no Evangelho de Mateus 17, do versículo 24 até o versículo 27. E aí conta a história que Jesus está chegando com Pedro lá em Cafarnaum, onde Jesus ficava hospedado, na casa de Pedro. E quando eles estão chegando, eles foram abordados por um grupo de pessoas. Essas pessoas eram sacerdotes, sumos sacerdotes e possivelmente uma escolta de soldados romanos. O motivo daquelas pessoas estarem abordando agora Pedro e abordando Jesus era que um imposto ia ser cobrado deles. Naquele período da história, Roma mandava no mundo. Então todo imposto que era cobrado ia para os cofres de Roma, sendo que esse imposto especificamente, ele não ia para Roma, ele ficava para a manutenção dos templos de Israel. E aí, aquele grupo que interceptou Pedro e Jesus, eles perguntaram para Pedro: Pedro, o teu mestre, ele paga imposto? E Pedro disse: sim, paga. Quando Jesus ouviu isto, Jesus chamou Pedro à parte e disse: Pedro, os reis da terra, quem ou de quem eles cobram impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro, conhecedor da causa, disse: dos estranhos. Aí Jesus disse: falaste bem. Então, para que nós não venhamos escandalizar, vai no mar, lança um anzol e pega o primeiro peixe e tira da sua boca uma moeda. Paga o meu imposto e paga o teu. Bem, agora nós temos 3 ensinamentos que eu acho maravilhosos acerca desse assunto. O primeiro, nós sabemos que Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se alguém em toda a face da terra estaria isento de pagar qualquer tipo de imposto, esta pessoa era Jesus. Mas perceba, o que Jesus faz? Ele disse: Pedro, para não escandalizar, ou melhor, se eu contar para eles quem eu sou, eles não vão entender. A mente deles não vai alcançar. Então, para que a gente não cause nenhum problema, nenhum mal-estar, vai no mar, pesca um peixe, tira da sua boca uma moeda e paga o meu imposto, paga o teu. Queridos, o que a gente aprende com isso? É que por mais razões que nós venhamos estar em determinados momentos, às vezes, a melhor coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é abrir mão. Abrir mão muitas vezes vale a pena. Por mais coberto de razão que você esteja, há momentos que abrir mão ou aparentemente perder se torna um ganho. Por isso, Jesus está ensinando Pedro: haverá momentos na sua vida em que você vai aparentemente ter que abrir mão de algumas coisas para que você ganhe lá na frente. Então, é isso que eu aprendo com Jesus, quando ele abriu mão dos seus direitos, de quem ele era, para pagar um imposto que para ele não era devido. Agora, um outro ensinamento que a gente precisa aprender dentro desse mesmo assunto que Jesus passa para nós, é que o Senhor disse: Pedro, vai no mar, ou ao mar, e pesca o primeiro peixe, e tira da sua boca uma moeda. O que a gente aprende com isso? Pedro, queridos, diferentemente de mim, talvez de você, Pedro era pescador profissional, aprendeu a arte ou a profissão da pesca desde criança, porque pela cultura judaica, os pais passavam para os seus filhos as suas profissões. Então Pedro sabia muito bem os tipos de peixe no lugar onde ele iria pescar. Quando Jesus disse: Pedro, pega o primeiro peixe, Jesus estava dizendo: Pedro, eu quero que você faça aquilo que eu estou te orientando, não aquilo que você pensa que deve fazer. Você não vai como pescador, você vai como alguém que está obedecendo a Deus. E por que Jesus falou: pega o primeiro peixe? Porque Pedro sabia que teria que pagar 4 moedas, 2 dracmas dele e 2 dracmas de Jesus. Então, na concepção de Pedro, o peixe no qual ele iria pescar, possivelmente teria que ter uma boca grande, enorme, para poder caber dentro dela 4 moedas. Mas Jesus disse: Pedro, o primeiro peixe, não vá pelo que você vai ver, não vá pelo que você está pensando, não use o teu profissionalismo, o teu conhecimento, não. Vai pelo que eu estou te dizendo, pega o primeiro peixe.
E aí Pedro foi. E quando Pedro foi que lançou o anzol automaticamente foi fisgado. E Pedro deve ter pensado, Jesus mandou pegar o primeiro peixe, então eu não vou me importar com a aparência desse peixe. Se esse peixe é grande, qual o tamanho da proporção da boca desse peixe, eu vou pegar o primeiro. E Pedro assim faz. Ele pega o primeiro peixe. E quando Pedro pesca esse peixe, Pedro foi lá dentro da boca deste peixe e pegou uma moeda. Olha que coisa interessante. Quando Pedro viu a moeda que estava dentro da boca do peixe, a Bíblia vai lá, a Bíblia diz sobre isso. No Evangelho de Mateus 17, versículos 24 ao 27. Pedro achou dentro da boca daquele peixe um estáter. E um estáter corresponde a 4 moedas de dracmas. Você consegue entender por que Jesus mandou Pedro pegar o primeiro peixe? Para Pedro não ir pelo que ele estava vendo, para Pedro não ficar fazendo as suas avaliações, como será o tamanho do peixe. O peixe vai ter uma boca enorme para poder caber, é como se fosse um cofre, e eu pegar aquelas moedas. Jesus falou: Pedro, vai pelo que eu estou te dizendo, pega o primeiro peixe, Pedro, e tira da sua boca uma moeda. Pedro não imaginava que a moeda que estava dentro da boca daquele peixe era um estáter. Oh, meu Deus, como a gente aprende com Jesus. Quando a gente obedece a Jesus, as coisas funcionam. A gente não pode ir pelo que os nossos olhos veem, nem pelo que os nossos ouvidos ouvem. A gente está olhando a situação do país, a gente está tentando entender com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Mas entenda uma coisa, Jesus sabe de onde virá o milagre. E o milagre muitas vezes vem de onde nós nem sequer esperamos. Pedro jamais esperou que pudesse pegar da boca de um peixe uma única moeda que pagava o imposto dele e o imposto de Jesus. 4 moedas. Uma moeda que valia por 4. Você consegue entender o que seja isso? Este é o poder de Deus. Deus sabe aonde você vai buscar o seu recurso, quem vai trazer o recurso para você, de que maneira vai ser. Então me permita dizer para você hoje que está ouvindo esta mensagem: confie em Deus, não olhe para o tamanho do peixe, não olhe para o teu conhecimento e a tua formação, mas coloque, deposite a sua fé em Deus. Porque vai ser a sua obediência à palavra de Deus que vai gerar o milagre na sua vida. Então, Pedro entendeu que aquele peixe, o primeiro e a única moeda, era exatamente o que Deus queria para responder às necessidades dele e de Jesus. Hoje em Israel, esse peixe em que Pedro pescou e tirou uma moeda, um estáter da sua boca, se chama peixe de São Pedro, por causa dessa pesca. E você deve conhecer esse peixe, não como peixe de São Pedro, mas no Brasil é conhecido como tilápia. Você percebe que coisa maravilhosa é obedecer a Deus? Agora eu quero finalizar esta mensagem com um terceiro ensinamento que eu acho maravilhoso. Quando Jesus disse: Pedro, o primeiro peixe você pesca e você tira uma moeda da sua boca, não foi da barriga, perceba, da sua boca. Jesus foi específico. E esse peixe tilápia, ou peixe de São Pedro, conhecido em Israel, ele tem um mecanismo de segurança interessante. Quando ele desova, a mamãe peixe desova, ela coloca muitos filhotes para fora. E você sabe que existem os chamados predadores naturais, que se alimentam desses filhotes recém-nascidos, indefesos quando nascem. Então o que a tilápia fez? Ela criou um mecanismo de segurança para os seus filhotes. Quando ela desova, ela fica próxima dos filhotes, esperando qualquer reação inimiga que possa acontecer contra a sua família. E quando ela percebe isto, um predador passando ali próximo, a ponto de devorar os seus filhotes e destruir a sua família, automaticamente a tilápia, o peixe de São Pedro, ele abre a boca e os filhotinhos nadam na direção da mamãe e se esconde dentro da boca. E a partir daí, a mamãe fecha a boca, guarda os filhotes, coloca eles em segurança, e quando o perigo vai embora, então a mamãe abre a boca, mamãe peixe, tilápia abre a boca e os peixinhos voltam a nadar em segurança. Qual é o terceiro ensinamento que a gente precisa aprender com Jesus dentro deste aspecto? É que quando a mamãe
tilápia, o peixe de São Pedro, precisa ensinar aos seus filhotes que agora eles estão crescidos e precisam também se virar, porque os peixes vão crescendo. E na hora do perigo, não adianta todos correrem na direção da mamãe peixe, porque não cabe lá dentro. Então o que ela faz? Ela pega um objeto reluzente, coloca dentro da boca, e quando o perigo começa a rondar a sua família, em que os peixinhos ou seus filhotes já crescidos nadam na direção da mamãe, o que eles vão ver lá dentro? Algo, um corpo estranho dentro da boca da mãe. E aí eles entendem que já tem algo estranho lá dentro, um corpo estranho está ali. E é a partir deste exato momento que eles começam a se virar, aprender a se virar sozinho. A zona de conforto acabou ali. Sair debaixo da saia da mamãe, sabe, acabou. Eu preciso me virar, eu preciso resolver a minha vida, tomar as soluções mais necessárias e precisas para eu continuar vivendo. E por isso, quando Pedro pescou aquele peixe, aquela mamãe tilápia estava com uma moeda, um estáter dentro da boca. E aí você começa a entender que há situações na nossa vida em que talvez o lugar mais seguro que você pensa que seja, já não é mais. Porque você precisa aprender a se virar. Você precisa aprender a lidar com as situações difíceis da vida. Você precisa entender que agora não há mais zona de conforto. O país está vivendo exatamente este momento. O que a gente precisa fazer? Como eu vou fazer para mudar tudo isto? Como eu vou fazer para sair desta situação? Por isto, Pedro pescou aquele peixe, uma tilápia, o peixe de São Pedro, que tinha acabado de dar ou passar os ensinamentos para os seus filhotes, os peixinhos, seus filhos. Que você aprenda com Jesus. Aprenda a abrir mão, mesmo que você não queira. Há situações que você vai precisar abrir mão. Aprenda que Jesus sabe de onde vai vir o teu recurso também. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe do que você precisa. E aprenda que há momentos que a gente precisa abandonar a zona de segurança, a área de conforto e tomar decisões para que a gente continue vivendo. Se este vídeo, se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você curta este vídeo, que você comente este vídeo, que você compartilhe este vídeo, mas que você também se inscreva no meu canal, para que esta mensagem consiga chegar a outras pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que em nome de Jesus, a sua família, o seu lar, a sua vida, seja hoje guardada pela mão poderosa do nosso Deus, que conhece você e sabe quais são as tuas necessidades. Deus te abençoe, em nome de Jesus.